Olá, graça e paz, tudo bem com você? Prosseguimos com o nosso devocional O Poder do Perdão. E sabendo que temos que liberar perdão e de que não há limites quando o assunto é perdoar, surge uma segunda pergunta: como devemos perdoar? De novo, relembro as palavras do escritor cristão C.S. Lewis. É fácil falar sobre perdão, até ter alguém para perdoar. Mas como proceder corretamente para que o perdão gere cura em nossos relacionamentos? Existem 3 etapas necessárias a serem observadas no processo do perdão, que são elas: a cautela, a confrontação e o arrependimento. A primeira etapa é a cautela. Gálatas capítulo 6, versículo 1 diz para nós: Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. O apóstolo Paulo utiliza a palavra mansidão para quando precisar corrigir um outro. Ou seja, deve ser com cautela, pois o que está ferido precisa de tratamento e não ser quebrado de vez. Pois a palavra branda desvia o furor, mas a resposta áspera provoca ira. O início desse processo deve ser com cautela, através da mansidão. Pois é nessa primeira etapa que devemos construir pontes, ao invés de criar abismos, e isso vai ser determinante no processo do perdão e da reconciliação. Jesus sempre tratou com muito carinho as pessoas feridas. A mulher pega em adultério. O povo queria apedrejá-la, mas Jesus a trata com amor e concede-lhe perdão. A segunda etapa é a da confrontação. Em São Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4 diz para nós: se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoa-lhe. Passada a etapa da cautela, é necessário que haja confrontação. Mas como assim? Primeiro você assopra e depois dá uma mordida? Não é isso. A palavra repreender, utilizada por Jesus no original grego, significava exortação cuidadosa, amorosa e cheia de ternura. O processo da cautela é para criar pontes nos relacionamentos e trazer de volta o irmão ao caminho certo. Mas após isso, não devemos fugir do problema, utilizando aquela velha desculpa de que o tempo é o melhor remédio. O tempo somente afastará mais as pessoas ao invés de aproximá-las. O tempo destrói as pontes construídas, deixando apenas o abismo entre as pessoas. Os irmãos de José o jogaram no poço e venderam como escravo. Encenaram sua morte aos olhos do pai Jacó e com isso o mataram em seu coração. Viveram essa mentira durante 20 anos, até que um dia encontraram José como governador do Egito. Porém, não o reconheceram. E José começou a traçar um plano para despertar neles a culpa do passado. Tramou ficar com Benjamim, o filho mais moço. E eles clamaram por misericórdia, pois seu pai Jacó não aguentaria outra perda. E com isso José concede o perdão a eles. Porém, antes houve a confrontação que os levou à consciência do pecado. Jesus ensina que é preciso confrontar o pecado e não o pecador, pois o enfrentamento não visa humilhar a pessoa faltosa, mas sim restaurar um relacionamento rompido. Tal atitude se faz necessária para que haja restauração da vida, restauração da alegria e da comunhão na família, na igreja e na sociedade. A terceira etapa é a do arrependimento. Somente a utilização correta das etapas da cautela e da confrontação é que irá gerar o arrependimento nas pessoas. O arrependimento deve gerar mudanças em 3 áreas cruciais da nossa vida. Primeiro, o arrependimento gera mudança de mente. Quando tomamos consciência que o pecado é uma conspiração contra Deus, contra o próximo e contra nós mesmos. Segundo, o arrependimento gera mudança de emoção. É expressado através das lágrimas sinceras derramadas.
o que mostra o soluço libertador do coração que encontrou paz através da restauração de um relacionamento. Em terceiro, o arrependimento deve gerar mudança de atitude. É preciso que haja mudança de conduta e de comportamento. O arrependimento não se mede pelo que se diz, mas sim pelo que se faz, pelo que se pratica. O processo do perdão, então, exige cautela somada à confrontação que gera o arrependimento. O fruto do arrependimento é o perdão. A Bíblia nos ensina a perdoar assim como Deus nos perdoou. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Perdoar é jamais trazer à tona um pecado que foi definitivamente confessado e abandonado pelo poder do perdão. E sabendo que o perdão é ilimitado e de como proceder para que haja o arrependimento, surge uma última pergunta: por que eu devo perdoar? Mas isso é conversa para o próximo devocional. E esperarei você lá, tá bom? Deus abençoe a tua vida.